Em nossos estúdios, eu recebo a assistente social Elaine Lima. Ela é pós-graduada em Serviço Social e Trabalho com a Família, especialista em saúde mental, perita judicial e assistente técnica judiciária. Ela trabalha no CAPS Infantil de Maracanã e no Ministério Público do município também. Elaine faz parte da Comissão da Escuta Especializada, Lei número 3.431, e por isso ela vai explicar para a gente mais sobre essa lei federal que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente e também de testemunhas em caso de violência. Boa tarde, Elaine. Boa tarde. Seja bem-vinda aos nossos estúdios. E eu queria que você começasse falando sobre do que se trata a lei da escuta especializada, quais são os objetivos, por que essa lei é tão importante? Boa tarde, novamente. Sinto honrada de estar aqui nesse momento compartilhando, esses conhecimentos. Para quem não me conhece, ela já, explanou, sou Elaine Lima. Essa lei é muito importante para o município, é uma lei de 2017, certo? Porém, ela está sendo implantada desde o ano passado no município. Por isso que é realizada essa escuta especializada lá no Ministério Público. Lá tem uma sala, realmente, para poder fazer essa escuta, o acolhimento dessas crianças vítimas de violência. São vários tipos de violência, física, psicológica, e o abuso sexual, que, infelizmente, no nosso contexto social, essas vítimas, então, a gente está para acolher, fazer essa escuta qualificada, com essas crianças e adolescentes aqui no município. E eu queria saber quais são as medidas previstas na lei. Vamos lá. Em questão da escuta, é que existe a escuta especializada, que é o primeiro momento, quando acontece a violação de direito. Elaine, como é que eu faço para meu filho, alguém que eu conheça, ter essa escuta especializada? Você vai fazer a denúncia, realmente, se houve algum tipo de violência, Aí você vai fazer a denúncia ao Conselho Tutelar, aí ele vai mandar para a gente ou para a delegacia, ou para o Ministério Público, vai depender da demanda, mas geralmente o fluxo você vai no Conselho Tutelar. Depois que vai no Conselho Tutelar, ele vai informar os órgãos competentes, que é a delegacia, que é o Ministério Público, e vai para a escuta especializada, se essa criança não tiver ouvido em algum outro espaço. Justamente a escuta é para não haver a revitimização dessa criança. Ela não precisar estar repetindo novamente, ter o sofrimento e futuramente um problema mais grave por conta dessa revitimização. A lei foi implantada para isso. E, como diz, agora a gente está implantando no município, a gente está fazendo também, futuramente, vai fazer a caravana, que a gente vai ter que promover essa qualificação para todos os profissionais da rede, para ele realmente saber como abordar para não revitimizar essas crianças. E lembrando que a lei é a escuta, porque existe o depoimento especializado e a escuta especializada. O depoimento ele não é para poder ter provas, ela realmente é para proteção da criança e do adolescente, para ela realmente, como diz, vai contar em vários espaços, contou na escola, contou no Conselho Tutelar. Não, ela não vai precisar, então, por isso que a gente está qualificando a rede. Hoje existe essa sala, porém, a gente está fazendo a comissão da escuta especializada, que existe a comissão, que são de todas as políticas públicas do município, que é um dever de todos, não é só da saúde, não é só da educação, é de todas, em questão do município. Todos os profissionais têm que estar qualificados e aptos a fazer essa escuta, em qualquer local que for feito a revelação espontânea. O que é a revelação espontânea? É onde a criança vai contar o fato. Vamos supor que ela chegou na escola, ela contou o fato de violência ao professor. Estou dando um exemplo. Sim. Então, ela vai ter esse professor para estar qualificado, para poder fazer essa escuta, fazer o relatório e mandar para as unidades que vão tomar as providências cabíveis. Aí, hoje, como ainda todo mundo ainda não conhece a lei, por isso que é muito importante a gente estar aqui falando desse momento, e a gente precisa quebrar os tabus, falar realmente e ter a garantia de direito dessas crianças e adolescentes. Sim, esse assunto, a violência contra criança e adolescente, seja qual for, seja a social, a física, a sexual, como você citou no início, acontece
é recorrente cada vez mais, infelizmente. Então, mas só que ainda é muito difícil a criança ter a consciência de falar sobre isso e também até assumir que passou por algum tipo de violência para os seus próprios pais, né, que são seus responsáveis, e buscar ajuda. Né? Então, como que a lei ela pode atuar nessa maneira? Como que o município de Maracanaú ele vai interferir e vai ajudar essa criança, essa família que passou por essa situação? É isso, é verdade. Realmente é bem, como lá, bem delicado esse assunto, até a criança se sentir confiante. Por isso que, geralmente, essa revelação espontânea são um local onde ela se sente mais segura, né? Na escola. Geralmente é muito na escola ou na unidade de saúde, né? Que ela vai ter um atendimento. Quando é abuso sexual, ela tenta esconder, né? Ela não quer falar por medo. E, às vezes, também não fala por ser ameaçada também, muitas vezes. Então, assim, o município agora está, né, essa preocupação em estar realmente implantando a lei aqui, né, no município. Como diz, é uma lei de 2017, mas vários municípios ainda estão se mobilizando, realmente conhecendo mais a fundo a lei para poder essa garantia de direito, né? E Maracanã não podia ficar de fora, por isso, juntamente com o doutor Nestor, né, que é o promotor do Ministério Público, foi criada essa sala da escuta. Por enquanto, a gente não consegue ainda publicizar totalmente, mas, se Deus quiser, a nossa meta é o mais breve possível, todos os nossos colaboradores já estão capacitados para estar justamente atendendo essas crianças, saber como lidar. Ela tem que estar num local confortável. Eu não posso fazer uma escuta num corredor. Eu tenho que ter, né, pelo menos um mínimo de aconchego, de acolhimento para essa criança e adolescente, para justamente ela relatar o fato que aconteceu. E eu não estar julgando, gente, também é muito, né, em questão disso, que as pessoas acabam julgando. O erro não é da pessoa que foi agredida, é do outro, vítima, né? Da vítima, né? Porque realmente, às vezes, colocam muita culpa, né? Porque, vamos lá, em caso de adolescente, de criança, andou com short curtinho, a culpa é sua, e não é. Então, a gente também tem que parar desse julgamento, né? Infelizmente, a maioria dos agressores são pessoas próximas. Infelizmente, é pai, padrastos, né? São pessoas o que mais... dificulta também a denúncia, né? Dificulta a denúncia, mas a gente tem que tentar quebrar os tabus. A gente sabe o quanto é difícil para a família, o quanto é difícil para uma mãe, né, que está passando pelo... eu descobri que meu filho sofreu um tipo de violência, não importa qual, né, não só sexual, como psicológica, como física, e ela também a gente precisa empoderar essas mulheres, que ela tem a atitude de proteger os seus filhos, e, como diz, não julgar, a gente acolher, que a gente não sabe a situação que o outro está passando, que, infelizmente, as pessoas acabam julgando. Porque ela quer, não faz pelo filho. Não, mas, gente, tudo existe um porquê. Então, justamente, existe essa capacitação para você justamente saber abordar, né, a criança e a família também nesse contexto. Então, assim, a violência na criança e no adolescente, ela acontece em principais ambientes. A gente pode citar aqui escola e a própria casa da criança, né? Geralmente é mais a casa da criança, né? Na escola acontece mais a revelação. Existe também, que a gente sabe, existe casos de abuso, em questão de professores não saber. E, assim, as pessoas acham que o fato de abuso sexual é só o ato. Não é só o ato. Então, assim, na lei, né, realmente tem que conhecer a lei, não é só o ato, são vários atos que predominam esse crime. Né? E às vezes acham que não é o crime. Porque eu só alisei, porque já é cometido um crime. E às vezes até você não verbalizou algum verbalizou ato, uma foto, né? E as pessoas acham que é só o ato que é realmente destinado ao crime. Não. Então, existem várias formas, né, de realmente, como dizem, questão desse crime. Então, a gente precisa ter esse cuidado de não naturalizar algumas atitudes, achar que é normal. Isso, muito bem. E aí, Elaine, aconteceu uma violência, né? O que a mãe, o responsável por essa criança, ou até mesmo a criança, pode fazer a partir do momento em que aconteceu, o que ela pode fazer, qual providência tomar, até também chegar, qual é o passo a passo, né? Até chegar à escuta especializada. Ela pode ir na delegacia. Vamos lá, se é um familiar, você está com medo, né? Vamos lá, que também, como a gente está falando, geralmente é no contexto, no ambiente familiar. Você pode fazer a denúncia anônima.
você também pode ir no conselho tutelar, né? O conselho tutelar vai acolher essa família. Depois que houve o relato, se a criança não foi ouvida no conselho tutelar, que ela pode ser, a escuta especializada pode ser lá. Se ela relatou para o conselheiro, ali já é uma escuta especializada. Então, o conselheiro vai fazer o relatório, emitir, mandar para o Ministério Público, mandar para a delegacia e seguir os trâmites, né, de investigação. Lembrando que a escuta não é em questão de provas judiciais, ela é ali para a proteção da criança. Depois disso, né, passou por esse processo, ou via delegacia, ou então foi para o conselho tutelar, né? Se foi feito no conselho tutelar escuta especializada, já é mandado, né, para os órgãos. Se não, aí é mandado para a escuta especializada, a gente faz o agendamento e faz a escuta. Depois da escuta, é emitido o relatório para o Ministério Público para poder dar encaminhamento na investigação, certo? Aí, posterior, realmente, para emitir provas, aí aqui é o depoimento especializado, que é feito pelo técnico perito, já é outro profissional, certo? E nesse depoimento, a criança também, quando ela vai falar com o especialista perito, ela não fica na audiência, não é feita, vamos lá, para ele estar lá naquele ambiente, feito numa sala só com a pessoa, né? E o judiciário vai estar como se fosse numa câmera para poder estar escutando, para servir ele como prova. Se for necessário, que também, se já tiver nos relatos, né? De acordo com o boletim de ocorrência, já tiver provas suficientes. Também lembrando, se for o caso de violência física, né, ou sexual, vai fazer no ML, né, vai fazer o exame de corpo de delito, vai fazer todo o exame, depois, posterior, é emitido para o MP e para a família, né, que são as pessoas que é emitido esse documento. Elaine, e como que é feito a abordagem do depoimento, de colher a fala dessa criança ou desse adolescente? Qual que é o papel da assistente social? Vamos lá, a gente tem que deixar a criança ela bem à vontade, é um momento que a gente está acolhendo, como eu disse, a gente está ali para proteger a criança e o adolescente. Ela vai falar só o que ela se sentir à vontade. Então, existem algumas técnicas, né, que a gente utiliza para poder a criança se sentir segura, à vontade, ela vai e relata. A gente tem alguns momentos lúdicos na hora da escuta, dependendo de criança ou adolescente, e elas relatam realmente o fato. Elaine, como que a sociedade, agora falando da gente em geral, como é que a gente pode perceber essas causas e também as consequências da prática de violência nas crianças e nos adolescentes? Vamos lá, a gente como sociedade, como diz, às vezes as pessoas botam muito que é papel só, vamos lá, do município, do estado, né? E não é, gente, é o papel do cidadão. Como você está falando, como identificar o cidadão, se ele identificar, ele tem o dever de realmente estar fazendo a denúncia. Vamos lá, a gente como profissional também, estou trabalhando no CAPS ou em qualquer outra unidade, não importa, na educação, em qualquer órgão do município, eu também é um dever meu, como cidadão e como profissional, fazer essa denúncia. Porque também, se eu não fizer, eu estou cometendo um crime. Assim, deixar também bem claro, né, que às vezes as pessoas ficam com esse medo de a gente se a gente ficar para a gente, se a gente não realmente relatar o que a gente acabou tendo essa informação, você está se omitindo, você também está cometendo um crime. Então, a população também tem que sensibilizar, realmente tem que fazer o seu papel, né? Como eu estou dizendo, não é só dos órgãos, né? Então, é um papel de todos, né? De toda a sociedade. Então, ela observar mais, a gente precisa observar mais os filhos da gente, o que está ao nosso redor. Às vezes, não pode ser um filho, mas um vizinho, algum ente da família. Então, ajude essa pessoa nesse momento. Às vezes, ela não tem nenhuma informação, né? Como realmente chegar a fazer esse relato. Então, você tem que dar um suporte, tentar dar apoio a essa pessoa para ela ter força e fazer essa denúncia, né? Dar esse apoio. Inclusive, além das vítimas, as testemunhas também são amparadas pela lei da escuta especializada, Isso, né? a testemunha também. Qual é o telefone
para denúncia anônima, por exemplo? Geralmente, as denúncias, né, eu disse que 180, eu disse que 190, ou o número do Conselho Tutelar aqui do município, né, que ele tem até nas páginas né, no site do nosso município, até recente, né, foi postado. Então, é até interessante a gente estar ligado a esses números, que é como diz, a gente nunca acha que vai acontecer com a gente ou com algum ente da gente. Então, por isso a gente tem essa informação, não só para a gente, mas como ajudar o próximo, né? Que pode ser alguém próximo que possa estar passando por isso. Pronto, e hoje, além da escuta especializada, quais são os avanços e os desafios no atendimento das crianças e dos adolescentes vítimas de violência? Gente, o desafio é muito grande, porque não é fácil você fazer uma escuta especializada, você escutar uma criança naquele contexto que ela está passando, daquele sofrimento, né? Porque é um sofrimento ela ter que relatar o tipo de violência que ela está passando, né? E às vezes as pessoas acham que é brincadeira, que é mimimi da criança, e não é. Sempre quando a criança fala alguma coisa, fiquem atentos, né? Então, é melhor a gente investigar do que a gente julgar. É igual aquele ditado, a criança nunca mente. Acho que você já ouviu isso, sim, né? Então, a gente tem que fazer isso, não julgar nossas crianças, nossos adolescentes, e sim acolher, né? Acolher realmente eles. E, assim, é um desafio muito grande a gente fazer, e o desafio maior ainda é a gente capacitar a rede para poder estar fazendo esse trabalho, como disse, que é um dever de todos. Então, todos os profissionais da rede municipal, estadual, precisam se capacitar para poder estar acolhendo essas crianças e adolescentes. E a gente não, vamos lá, não está cometendo um crime, revitimizando essas crianças e adolescentes sem conhecer a lei. Por isso que, assim, se a gente escutar, como está ensinando a falar hoje da lei, a gente procurar pesquisar, quem ainda não conhece, né, que é muito interessante a população abraçar essa causa também, né? Que não é só minha, não é só sua, é de todos nós, certo? Então, assim, é um desafio muito grande e eu preciso de todos para poder a gente conseguir o resultado que a gente espera, né? Tá certo. Então, obrigada, Elaine, pelos esclarecimentos a respeito da dúvida dessa lei, né, da lei da escuta especializada. E aí, deixa então um último recado para os pais, para as famílias que desejam saber mais o que. Será que existe um canal também direto para a escuta especializada do município? A gente está, né? Como eu disse, a gente tem a comissão são profissionais de toda a rede, da saúde, da educação, da assistência, conselho tutelar. Então, assim, todos esses órgãos, existe algum representante que vocês podem estar procurando também para tirar dúvidas, né, realmente como essa lei. E essa lei está para amparar, se você fizer uma denúncia dessa, também na delegacia, né, o delegado, a delegada está também, eles sabem sobre essa lei. Quando não tem também ninguém para fazer essa escuta, eles também solicitam na delegacia, vão solicitar ao Conselho Tutelar para eles poderem, né, está solicitando para a gente fazer essa escuta. Então, eu queria deixar um recadinho para os pais, que eles fiquem atentos, que eles realmente observem mais os seus filhos, quando ele fala alguma coisa. Infelizmente, é ruim a gente falar sobre isso, mas os abusadores geralmente estão dentro de casa ou muito próximo. Assim, é lastimável a gente falar, né, desse, como diz, é um índice muito grande e que está crescendo, cresceu muito na pandemia, né, essa violência contra a criança e adolescente. Então, a gente precisa estar atento, a gente precisa fazer a nossa parte, né, em ajudar essas crianças e adolescentes, fazer a nossa parte como cidadão. A gente precisa denunciar, quebrar o tabu. Eu sei que é difícil, às vezes, quando é no contexto familiar, mas ali também você pode estar salvando uma vida naquele momento. Sim. Certo? Muitas vezes, né, Laine, a gente sai na notícia, no jornal essas notícias a respeito de violência contra a criança, sobretudo essa sexual. Então, que os pais, às vezes, as crianças, elas mandam um alerta, né, porque elas não sabem exatamente o que está acontecendo, mas aí acaba dando um alerta, dando um sinal: mãe, fulano fez isso comigo, mexeu assim comigo. E a mãe acaba: não, menino, não foi nada, não sei o quê. É coisa às vezes nem acredita, né? Que acaba não dando validade para isso e acaba a criança
sendo recorrente, né, o crime, e aí passando por essa violência e acaba nem falando mais porque não teve a devida atenção, não teve o devido ouvido, né? E pelas estatísticas, como diz, geralmente a agressão é cometida às vezes há muitos anos, até o momento que a vítima tem coragem de realmente falar. E é muito triste a gente saber E disso. é muito triste a gente saber e não desses fazer dados. nada, então é por isso que realmente o canal está aberto para toda a sociedade, né? Pais, mães, o alerta está sendo feito e também a sociedade que souber que está vendo uma criança passando por algum tipo de violência, denunciar. Denunciar, faça o seu papel. Como eu disse, novamente, você pode estar salvando uma vida. Porque assim, gente, o quanto isso passa esse trauma para o resto da vida dessa criança, adolescente, para a fase adulta dela. Então, assim, a gente, como pai, realmente temos que fazer, como dizem, o papel da gente é de proteger, né? Então, a gente tem que estar mais atento, fique mais atento, denuncie, certo? 190. 180, né? E vamos fazer o nosso papel. E a gente dá escuta, né? Está para fazer também o nosso papel, para escutar as crianças com todo carinho e amor e respeito que elas merecem. E a gente está para acolher a garantia do direito delas. É okay? isso. Muito obrigada. Obrigada. Falando em traumas, a gente já emenda aqui o assunto saúde mental na infância, porque a violência sofrida durante a infância, né, acaba gerando aí um adulto cheio de traumas, cheio de problemas. Enfim, a gente vai falar aqui agora porque na semana em que se comemora o Dia Mundial da Infância, a gente destaca o assunto saúde mental no público infantil, né, Elaine? Você que trabalha nessa área, atua lá no CAPS Infantil, conhece de perto sobre esse assunto, sobre essa vivência. Eu queria, Elaine, que tu falasse para mim quais são as suas principais considerações quando se fala sobre saúde mental na infância. Gente, saúde mental da infância é realmente muito complexa, certo? Existem vários tipos de transtorno. As pessoas, às vezes, já predominam, só tem o TEA em questão, né, do autista. Existem N outros transtorno, né? E hoje as crianças estão... Você até via antes, era uma criança, duas numa sala de aula. Hoje, né, o contexto realmente mudou. E as nossas crianças estão precisando de ajuda. Nossas crianças estão precisando desse acolhimento para a gente poder cuidar da saúde mental deles. Não é mentira, não é mimimi. Hoje, infelizmente, a gente tem muita criança e adolescente com ideação suicida, automutilação, o índice está muito alto. Então, os pais acabam não percebendo. Então, sejam mais atentos com os filhos de vocês, porque ele começa com um sofrimento, vamos lá, até que a gente estava falando da lei da escuta especializada, com um tipo de violência sexual, ele vai guardando, chega um momento que ele não aguenta mais. Então, por isso que ele já está nesse grau mais elevado, né, em questão que ele começou com uma depressão, não foi cuidado, não foi dado uma atenção, né, que era devida, então ele já está nesse processo bem mais delicado, que é mais um pouco difícil para reverter. Então, por isso que a gente tem que ter quebrar o tabu, que não é doido, gente, não existe isso. Todo mundo precisa de um psicólogo, sim, certo? Que às vezes a gente fica... E assim, lembrando que até em questão dos transtornos que existem, às vezes só a terapia, com a psicologia, a gente consegue um resultado bacana e a pessoa conseguiu evoluir, né? E aí, às vezes, que as pessoas acham que é só em questão da medicação, e nem sempre é só a medicação. Às vezes, que precisa do auxílio da medicação e do psiquiatra, né? Que lá no CAPS a gente tem uma equipe multidisciplinar, a gente tem 4 psiquiatras. Falar um pouquinho, né, sobre a nossa equipe multidisciplinar? Daqui a pouco a gente destrincha mais sobre isso. Deixa eu te fazer uma pergunta que é relacionada... Elaine, você é especialista em saúde mental e a gente começou falando sobre os efeitos que os traumas na infância podem gerar uma doença mental futura, né, num adulto. E eu queria saber quais são os principais problemas de saúde mental que afetam as crianças ou o indivíduo ali naquele período da infância e adolescência. Vamos lá, porque, como eu disse, existem vários tipos de transtorno, né? A gente tem a parte em questão... transtorno que começa com uma depressão,
Aí, vamos dizer, tem o TOD, tem o TEA, tem né, em questão dos autistas, porque começa na infância e vai a parte adolescente, a parte adulta. Hoje a gente tem também TDAH, que são as crianças que são imperativas. Então, assim, são N tipos de transtornos que a gente sempre acha que, como diz, só TEA e TDAH. E não é só isso. Existe Que N. são termos, né, que podem ser já, como é que a gente pode dizer, já nasceu com a pessoa ou ela pode desenvolver, né? Ela pode desenvolver, assim, vamos falar em questão dos autistas, né? Existe um processo de pesquisa, uma pesquisa que os pais, hoje mesmo eu estava conversando com o pai, fica agoniado, eu quero saber qual o motivo, da onde é. Então, existe fatores genéticos, existem fatores que não são genéticos. Por isso que, às vezes, os pais ficam numa ansiedade de querer saber realmente o diagnóstico, eu digo muito para eles. Tenham calma, que precisa fazer todo um estudo, passa pela equipe multi, para depois passar pelo psiquiatra. Então, assim, saúde mental não é brincadeira. As pessoas, às vezes, querem taxar, quer botar um CID, quer dar um atestado, um laudo e acabou. Não é assim. Então, existe todo um processo de estudo. Como eu disse, passa pela equipe multi, a gente vai discutir o caso, também determinados casos. Existem crianças que não têm nenhum tipo de transtorno, é só o contexto familiar, infelizmente. Isso é diagnosticado no CAPS infantil, por exemplo? Sim, às vezes, porque lá a gente passa pela avaliação. A porta de entrada é o posto de saúde, vou falar um pouquinho sobre a porta de entrada. Vamos. Em questão, é o posto de saúde, a criança e a família têm que ser acompanhada, né, aqui no nosso município. Então, passa pelas UBS, aí, depois da UBS, ela vai fazer uma triagem lá no CAPS infantil, é agendada uma triagem. Ela passa pelo primeiro profissional. Lá existe uma escala, todo dia os profissionais vão fazendo essa triagem. Nessa triagem é identificado, porque lá no CAPS é transtorno de moderado a grave. Os casos mais leves ficam acompanhados no posto de saúde, na UBS, certo? Que às vezes também as pessoas confundem, querem logo ir para lá, então precisa passar pela essa triagem, porque a gente queria muito atender todo mundo, mas infelizmente lá são transtornos de moderado a grave, por isso existe a triagem. Aí depois da triagem, ainda teve alguma dúvida se é do equipamento ou não? Existem uns grupos, que são os grupos de convivência, né, que são feitos por alguns profissionais e é observado as crianças para realmente ela entrar no serviço. Algumas vão para o grupo, outras não. Depois desse processo vem a anamnese, certo? A anamnese é uma entrevista minuciosa, que é desde a gestação, da geração, como foi na fase, né? Na fase de bebê, todas as fases da criança até o momento, aí é feito, né, essa anamnese. E nessa anamnese fica um técnico de referência, que é justamente que ele vai fazer o PTS, né, que vai fazer o plano terapêutico para essa criança. Aí esse técnico de referência que ele vai estar marcando e acompanhando essa criança. E aí entra aquela parte da equipe multiprofissional do CAPS, né? Isso. Não é composto apenas por um psicólogo ou psiquiatra. Fala um pouquinho para a gente. Vamos lá. E depois eu chamei desse processo. Aí vai entrar para a equipe, né? A equipe do CAPS, a gente tem 2 assistentes sociais, tem eu e outra. A gente tem psicopedagoga, a gente tem psiquiatra. E hoje, graças a Deus, nós estamos com 4 psiquiatras e temos um clínico que é especialista em saúde mental. Então, nós temos 5 médicos na casa. Então, foi um avanço muito grande, né? Que é para nossas crianças e adolescentes. Aí nós temos também uma arteterapeuta, nós temos 2 fonoaudiólogas, temos uma TO, certo? E temos um enfermeiro e uma técnica de enfermagem. E como que todos esses profissionais prestam assistência ao paciente? O que é oferecido pelo CAPS, além da medicação? E se, como você falou, não é necessário, às vezes, medicação, é necessário apenas uma terapia, né? Isso, tem as terapias, como eu disse, tem as terapias em grupo, tem terapia individual. Então, vai depender realmente do paciente. Cada paciente é um caso. Tem paciente que vai estar mais em grupos, outros vai ter individual. E lembrando que todos lá são técnicos de saúde mental. Então, todos que estão ali estão capacitados para avaliar as crianças e adolescentes. Às vezes as pessoas, só tem que ser pelo psiquiatra. Não, o psiquiatra é o último caso, depois passar
toda a equipe multi, ele precisa também ter mais conhecimento sobre a criança, sobre o contexto familiar, como eu estava lhe dizendo. Às vezes não existe nenhum tipo de transtorno, né? O contexto, o ambiente que a criança vive, que ela acaba tendo alguns comportamentos que os pais acham diferenciados e acaba achando que é algum tipo de transtorno, e muitas vezes nem é. Por isso a importância, né, dessa equipe multi para estar avaliando essa criança e adolescente. E como é que é feito esse tratamento? Como que você diz, então, para o pai e para a mãe, não, ele não tem nenhum problema psicológico, ele desenvolveu isso por conta, esse comportamento é apenas... O comportamento, é um reflexo do comportamento da família. Como vocês trabalham isso? É porque, assim, quando a gente, como diz, a gente vai conversar com os pais, a gente vai saber o contexto, a gente vai saber da rotina da criança. A criança, às vezes, tem rotina desregular, ela não tem sono higienizado porque os pais dormem tarde. Claro que no outro dia ela não vai estar bem, até a gente, se não dormir bem, a gente não vai estar bem. Então, a gente vai fazendo todos esses acompanhamentos para saber o contexto familiar. Aí a gente faz a orientação para organizar a rotina dessa criança. Depois que foi organizado, foi detectado que ficou tudo bem, então era a rotina. Ela não tinha nenhum tipo de transtorno, entendeu? Por isso é feita as orientações e, como diz, e outros estímulos para ver em questão do cognitivo da criança, para ver o desenvolvimento, né? Que a gente tem o desenvolvimento de acordo com a idade. Então, por isso são feitos alguns testes. Então, por isso, como diz, passa pela equipe multi, cada um vai dando sua percepção em relação àquele paciente. Entendeu? Então, é por isso. Aí, no final, é que a gente viu. Não é, vai voltar para o post. É uma criança que ela tem algum tipo de transtorno, porém não é de moderado a grave. Então, a gente volta para o posto, porque a gente tem outras crianças que estão precisando desse apoio da gente, né? Desse acompanhamento da gente. Sim. E, Elaine, enquanto é especialista nessa área e também pessoa que atua fortemente na área mesmo, não é só a teoria, tem a teoria e a prática, eu queria que tu me dissesse em qual faixa etária a gente pode perceber que tem mais casos de transtornos mentais ou alguma coisa que afetou a saúde mental do indivíduo? Mas hoje em dia, não posso nem dizer faixa etária que está geral, hoje a gente tem bebês entrando, né? Então, que já começa a detectar, né? Impressionante. Já eu vou dizer a faixa etária de 5 a 7 anos. Não, todas as faixas etárias que a gente recebe lá. Então, a gente tem como diz, várias as idades. A gente tem crianças de 1 ano e meio até completar os 18 anos, que é quando é realmente passado por CAP geral. Então, assim, te dizer propriamente, não, porque realmente está em todas as idades, não tem idade, não tem. Muitos bebês, a gente está recebendo muitos bebês, viu? Que já dá para identificar. Que os médicos já começam a identificar, então ele já começa a pedir o estímulo. Também existe o estímulo da família, que é muito importante. Que eu sempre friso, né, que a gente precisa fazer o trabalho junto com a rede e com os pais, né, que é saúde, educação e a família. São 3 pilares que a gente tem que trabalhar junto para, juntamente, a gente conseguir ajudar essa criança, esse adolescente. E, como você fala, no faixa etária não existe, porque, realmente, como diz, é porque existe vários tipos de transtorno. Como lá no CAPS, é só especialista em questão de autista. Não, só TDAH, não. A gente tem borderline, como eu disse, tem TOC, tem TEA, tem... Então, é muitos tipos de transtorno que as pessoas, às vezes, não têm nenhum tipo de conhecimento, né? Porque... E tem crianças, eu consigo um diagnóstico logo, que, como diz, o anseio da mãe é conseguir logo. Não, tem criança que é diagnosticado na segunda consulta, falando questão com um psiquiatra. Tem outros que já passam muitos anos, não é fechado o diagnóstico. Que o borderline, ele não pode ser diagnosticado como criança. Então, existe esse processo, ele vai fazendo as terapias, vai tendo as percepções para depois ser dado esse diagnóstico. Existe muitos tipos de transtorno. São muitos termos, né, que realmente cabe à população investigar mais, estudar, né, para ter acesso à informação, ter acesso a esse conhecimento para poder tratar, né, e a gente poder viver muito bem, saudável e em sociedade. Eu queria te perguntar quais são as atividades que ajudam a melhorar a saúde mental, tanto na infância quanto já adulto. Qual é a atividade que tanto os pais podem fazer em casa, né? Você falou que existe bastante, tem que ter o apoio do familiar. Então, o que eles podem agregar de em casa fazer um tipo de atividade? Eles primeiro têm que criar uma rotina, não importa sendo criança ou adolescente, até a gente como adulto, né?
a gente ter uma rotina, se conseguir fazer exercício físico é muito bom, que a gente precisa, né? É para toda a idade, é só, não, até criança, uma natação, um balé. Então, é interessante você estar colocando para você estar com a saúde mental em dia. E lembrando também que, além disso, existem os pais, né? Também a gente tem muito esse cuidado. Eu tenho um grupo cuidando do cuidador. E a gente faz esse acolhimento com os pais. E a gente sabe o quanto é difícil você lidar com um filho que tem transtorno mental. O quanto você, como cuidador, sofre ver o seu filho, né, você querendo que ele evolua, às vezes tem um retrocesso, às vezes é porque é uma gogorra, entre altos e baixos. Tem dia que ele está maravilhoso, já tem dia que não. Então, assim, como falando questão dos adolescentes, tem adolescente que não consegue sair de casa. Ah, é frescura, não é frescura, entendeu? Tem adolescente que não consegue ir para a escola e os pais não ficam bem. Então, assim, os cuidadores também precisam ser cuidados para justamente ele cuidar do outro, né? Por isso que a gente tem esse grupo também, que é cuidando do cuidador, para dar esse suporte para as famílias. A gente queria também muito poder atender, mas a gente não tem como atender os pais psicólogos, né, com a psicóloga, porque a demanda também é muito grande, né? Porque é um CAPS para todo o município. Então, a demanda é muito grande. Mas só de ter essa atenção, esse grupo aí, que é um grupo de apoio. Um grupo de apoio, é. Né? Cada um acaba conversando e expondo, desabafando, né? Acredito Ela que seja desabafa, a gente dá orientação, a gente também. A gente indica para elas também fazer atividade física, elas procurar também, que, como diz, é dever do município, mas é dever da sociedade. Existem ONGs também que fazem trabalho, né, como a AME e outras, que dá o suporte também a essas famílias. Né? Então, a gente também tem que procurar esses outros lados, que não existe só a rede municipal, existe também as ONGs nas comunidades. Então, que também faz esse trabalho para ajudar essas famílias, né, que tanto precisa. Porque quando elas descobrem que o filho tem um tipo de transtorno, elas passam pelo luto, pela aceitação. Então, é como diz, já é de outro tempo que a gente pode conversar, porque é muita coisa. As famílias passam um desafio muito grande, né? E a gente do CAPS é muito humanizado, a gente faz um trabalho muito humanizado, que a gente sabe o quanto essa família sofre, né, para estar fazendo, para ir para os atendimentos, para fazer as terapias, né, para estar fazendo esse acompanhamento com os filhos. Pronto, então, para conseguir o atendimento no CAPS infantil, basta passar, então, pela unidade básica de saúde. Isso. Passa pela unidade básica, depois, né, vai passar pelos processos de triagem, como eu já expliquei, e ela começa a ser atendida. E lembrando, né, novamente, lá é de moderado a grave. Os casos mais leves, que é chamado, né, que são os graus, é atendido no posto de saúde. Certo? É isso, então. Obrigada, Elaine, mais uma vez, pela participação e os esclarecimentos sobre a saúde mental, né, no campo infantil, na área infantil. Obrigada. De nada, é um prazer. Queria deixar um recadinho, né, para os pais, que eles têm todo o apoio do CAPS Infantil, da equipe do CAPS Infantil, para atender, para acolher os seus filhos. Né? A gente está lá para fazer esse trabalho, dar esse suporte, sempre com o trabalho humanizado, que é o nosso dilema, esse trabalho humanizado com os pais e com os pacientes. Tá certo?